O desembargador aposentado Sebastião Coelho participou de uma sessão especial do Senado Federal em homenagem ao Dia do Advogado, quando lembrou as violações às prerrogativas de advogados que já se estendem há mais de 4 anos nos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Sebastião Coelho disse: tendo a oportunidade de estar aqui no Senado, não posso deixar de denunciar que nós temos neste país inquéritos secretos conduzidos pelo Supremo Tribunal Federal, onde as prerrogativas dos advogados são vilipendiadas desde março de 2019. O desembargador lembrou: desde março de 2019, os advogados têm denunciado que não têm acesso à prova. A imprensa divulga que houve busca e apreensão, que alguém está preso, mas o advogado não tem acesso àquela decisão, à prova que deu subsídio àquela decisão. Coelho foi aplaudido ao dizer: isso nada mais é do que um abuso de poder do Supremo Tribunal Federal. Sebastião Coelho lembrou que os abusos de poder vêm se acumulando e crescendo e questionou: onde vamos parar com um inquérito que não tem fim? Se fosse um juiz de primeira instância, estaria no CNJ. Mas a quem recorrer se o abuso é praticado pelo próprio Supremo Tribunal Federal? O ministro dá uma decisão e dessa decisão não pode ter recurso porque tem súmula proibindo. A quem recorrer? Só nos resta denunciar. O desembargador fez um apelo aos advogados para que não permitam que os julgamentos dos acusados pelo dia 8 de janeiro sejam feitos de forma secreta pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele disse: está se avizinhando um grande abuso que nós não podemos permitir. A advocacia brasileira não pode permitir. As primeiras alegações finais começam a ser feitas no inquérito dos lamentáveis e reprováveis fatos que aconteceram no dia 8 de janeiro. Mas a advocacia brasileira não pode admitir que esse julgamento ocorra em sessão virtual. Sebastião Coelho disse: senhor ministro Alexandre de Moraes, Vossa Excelência tem que ter a coragem de, naquele plenário que foi destruído e reconstruído, dizer e sua imagem ficar gravada para a história, por que está condenando e por que está absolvendo. O desembargador concluiu homenageando os juízes e juízas de primeira instância, apontando que nada tem a ver com essa justiça seletiva praticada pela Suprema Corte do país. A Constituição Federal determina em seu artigo 5º, inciso 54, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. No entanto, pessoas foram presas em massa e têm seus direitos e bens restringidos sem qualquer respeito ao devido processo legal. O ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar em decisão monocrática em inquérito administrativo a renda de canais e sites conservadores, como de Bárbara do canal Te Atualizei e da Folha Política. A decisão do ministro, que recebeu o respaldo e o apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, confisca toda a renda dos canais sem qualquer distinção segundo o tipo de conteúdo, o tema, a época de publicação ou qualquer outro critério. Toda a renda de mais de 25 meses do nosso trabalho está sendo retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal funcionando, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do QR Code que aparece na tela ou utilizando o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não use Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assim está.
Aqui já foi dito sobre coragem. Paulo Roque falou disso, a ilustra quase ministra falou da ativismo judicial, e foi falado também da falta de oportunidade, que muitas vezes as coisas não são faladas porque não tem a devida oportunidade. Zezinho, obrigado pela água. E nós estamos aqui hoje com uma oportunidade. E tendo a oportunidade de estar aqui no Senado Federal, eu não posso deixar de denunciar que nós temos neste país inquéritos secretos conduzidos pelo Supremo Tribunal Federal, onde as prerrogativas dos advogados são vilipendiadas desde março de 2019. Desde março de 2019, os advogados têm denunciado que não tem acesso à prova, que não tem acesso, a imprensa divulga que houve busca e apreensão, que alguém está preso, mas o advogado não tem acesso àquela decisão, à prova que deu subsídio para aquela decisão. Isso nada mais é do que um abuso de poder do Supremo Tribunal Federal. Então, esse abuso de poder foi caminhando. Nós temos o inquérito 4781, temos o inquérito 4874. Até onde nós vamos parar? Com um inquérito que não tem fim. Se fosse um juiz de primeira instância, Paulo Roque, estaria no Conselho Nacional de Justiça. Mas a quem recorrer? Se o abuso é praticado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, o ministro dá uma decisão e dessa decisão não pode ter recurso porque tem súmula proibindo. A quem recorrer? Só nos resta denunciar. E eu vou ser bem rápido para dizer que nós está se avizinhando, ilustre escritora, um grande abuso que nós não podemos permitir. A advocacia brasileira não pode permitir. As primeiras alegações finais começam a ser feitas no inquérito daqueles lamentáveis e reprováveis fatos que aconteceram de 8 de janeiro. Mas a advocacia brasileira não pode admitir que esse julgamento ocorra em sessão virtual. Esse julgamento haverá de ser feito em sessão pública, onde os senhores ministros corajosos, que são especialmente o ministro relator, tem se mostrado corajoso, abusando um pouco, mas corajoso, ele tem que ter a coragem, senhor ministro Alexandre de Moraes, Vossa Excelência tem que ter a coragem de, naquele plenário que foi destruído e reconstruído, dizer, e sua imagem ficar gravada para a história, porque está condenando ou porque está absolvendo. Então eu quero trazer aqui, agradeço muito essa oportunidade de fazer esse alerta à advocacia brasileira, para que esse julgamento não ocorra a portas fechadas, não ocorra a portas fechadas, mas ocorra de público para a pessoa lá do Piauí, lá de Alagoas, meu estado, ou do Amapá, ou do Mato Grosso do Sul, ou do Mato Grosso, possa assistir e ver a fisionomia de cada senhor e senhora ministra do Supremo Tribunal Federal ao proferir a sua decisão. Vamos nos unir nessa causa, porque é uma causa de todos nós. Dizer ao meu amigo preto, como eu também eu sou, que brinquei outro dia, fui numa homenagem do desembargador do Tribunal de Justiça, ele brincou: Sebastião, você aposentou e a cota diminuiu, porque só temos 4 negros dos 48 do tribunal. Então recebo todos também a minha solidariedade. E para concluir, senadora, também é o dia do magistrado. Eu, como magistrado aposentado, não posso deixar de fazer o registro e a minha homenagem, até porque presidente da minha associação, o fui por 2 vezes aqui em Brasília, aos juízes, juízas de primeira e segunda instância, que nada tem a ver com essa justiça seletiva praticada pela Suprema Corte do país. Muito obrigado. Obrigada, doutor Sebastião. Eu acredito que o senhor, como magistrado, eu fiz uma prova da magistratura lá no Amapá. Em 2010, dia 30 ou 31 de janeiro, eu fui reprovada na prova oral. Acho que foi o senhor que me reprovou. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu acho que eu não estaria aqui. Muito...
posto em Amapá em 91. E também Brasília. E tomei posse em Brasília, não tomei posse no Amapá. Tá bom? Ah, então tá bom. Dessa introdução honrada, muito obrigada. Obrigada por esta solenidade, por nos colocar aqui, onde é para ser a casa do povo e muitas vezes não é. E é aí que eu quero começar a minha fala, né? Quando a gente olha para a advocacia, e aqui rendendo homenagens aos meus colegas que me antecederam e que falaram aqui tão bem, quase que esgotaram todos os assuntos, eu não podia, obviamente, deixar de usar esta tribuna, este espaço e este dia para fazer aquilo que o advogado mais gosta de fazer, que é reivindicar, brigar. Então, eu trouxe aqui 5 pontos, senadora, para colocar, talvez use até menos tempo do que precise, mas eu queria ser muito cirúrgica e aproveitar tudo que falamos aqui, de homenagens, do quão nobre é essa profissão, do quanto precisamos de advogados para defender as nossas causas, mas para falar de algumas coisas que têm nos afligido na advocacia e que muitas vezes nós, não por falta de coragem, mas por falta de espaço, não falamos. A primeira delas é o ativismo judicial. Nós temos no Brasil 3 poderes separados, a Constituição diz isso desde sempre. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário devem estar em harmonia, mas cada um no seu papel. E é aqui que se fazem leis. Aqui nesta casa é que se criam ou extinguem direitos, e só aqui. Não é decreto, não é portaria, não é resolução, não é jurisprudência, é lei. Então, a primeira reivindicação, e usando o dia 11 de agosto como um dia de Santo Ivo, que é nosso padroeiro, para que nos abençoe nesta toada, Frei, que nós tenhamos as bênçãos para ter coragem de enfrentar o ativismo judicial de muitas vezes aqueles que se dizem igualitários, né? Todos os advogados são iguais aos juízes, aos ministros, aos promotores, mas sabemos que nos corredores dos ministérios, nos corredores dos tribunais, dos superiores principalmente, muitas vezes nós não somos assim tratados. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. O segundo é com relação a cobrar do Executivo aquilo que falta de matéria-prima para que nós tenhamos bons colegas e que a gente engorde lá no nosso escritório o nosso time. Nós precisamos de educação básica. Eu sempre contratei meus estagiários com entrevistas. Fazia uma entrevista, contratava o estagiário. Eu comecei a ter que fazer prova, porque eles não conseguem fazer concordância verbal. Eles esqueceram de como usa a língua portuguesa. E a gente não vai consertar isso em universidade de direito. Nós precisamos que o governo olhe para a educação básica, porque senão não teremos uma nação decente, como querem os advogados. Gente, eu mudei para Brasília faz 2 meses, eu não consigo com essa secura ainda. A terceira questão que eu gostaria de pontuar aqui é a politização da ciência do direito. Não é possível que ideologia substitua aquilo que é ciência. Nós temos exatamente, por exemplo, a hierarquia das leis. E nós tivemos recentemente uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que uma resolução do CONAMA se sobrepõe ao Código Florestal. Que precedente é esse para nós advogados? Leis são hierarquicamente superior a qualquer outro instrumento. E a politização das questões, por mais simpáticas que elas possam parecer, ambientais, até de inclusão, venho aqui dizer que sim, temos que lutar, adorei o seu discurso, mas nós não podemos deixar a ideologização substituir a ciência, porque senão nós estaremos assassinando o direito. E não podemos fazer isso. E, por fim, dizer que democracia é maioria, mas com respeito às minorias. E esta ordem não pode ser invertida, porque senão nós matamos a democracia. Desculpa meu tempo, acho que ela me deu mais um tempinho ali, mas quero parabenizar todos os colegas, dizer que nós temos pontos, principalmente neste momento, em que nós estamos atravessando discussões muito profundas a respeito de polarizações, de se você não está do meu lado, você é meu inimigo, em que nunca a sociedade precisou tanto de advogados.
Advogados que tragam a razoabilidade, o bom senso, a ciência para o centro da discussão e que possam ser os articuladores da paz, que eu acho que é isso que nós devemos ser. Feliz Dia dos Advogados para todos nós e parabéns, senadora, por essa linda e importante solenidade que traz para dentro da Casa do Povo o povo. Obrigada. Muito obrigada, doutora Samanta.